começar de novo. Eu sou a Carmen Matos. Eu sou o Gelson Vieira, já tinha falado? Não. Não? Tá. Então, nós tivemos um problema de áudio no começo, começamos de novo, e essa é uma lição da vida, né? Se a gente faz um erro, a gente começa de novo, né? É verdade. Tá todo mundo ouvindo bem? Oi, Vivi. Oi, Bela. Oi, Leila, Mia. Então, Olha quanta gente maravilhosa, começando um dia abençoado. é verdade, né? A gente vai contar de novo que ontem abriu o sol aqui em Los Angeles, pudemos aproveitar pela primeira vez a praia, né? E vamos pedir a presença dos nossos mentores nesse momento, que eles estejam conosco, nos intuindo nas nossas palavras, que estejam com vocês, intuindo em ouvirem isso com a melhor boa vontade, querendo aplicar para os seus dias. Então, que os nossos mentores estejam conosco. E a gente vai começar com a oração que Jesus nos ensinou e a bênção à Virgem Maria, certo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Né? Então a gente estava falando para vocês não se esquecerem da água de vocês, para serem fluidificadas durante esse nosso momento de oração. E sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar. Hoje aqui nos Estados Unidos é dia dos Pais. Então, feliz Dia dos Pais para todos, né? Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Todo dia é dia de celebrar, né, meu amor? Muito obrigado. Parabéns pelo seu dia. Todo dia é dia de celebrar, todo dia é dia de lembrar, né? O quanto somos abençoados por termos tido o pai e a mãe que nós tivemos, né? Mas para a gente estar aqui, o pai precisou também estar ali. Então... É verdade. Então, obrigado aí pela essa lembrança, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Muito né? bom hoje. E eu queria falar um pouquinho, rapidamente, da etimologia da palavra misericórdia, que vem de miseratio mais a palavra cordes. Miseratio significa miséria ou aflição, né? Alguém que precise de um nosso auxílio. Né? E o cordes diz coração. Então é coração próximo da miséria, próximo do problema, próximo do desafio. A gente ouviu ontem uma expressão, que agora eu já não me lembro de onde, que diz que uma explicação para o misericordioso é o coração que cabe mais um. Isso também é muito bonito. Foi muito bonitinho, né? De pensar que quando a gente olha com misericórdia para alguém, a gente está olhando com um coração. E aí cabe mais um coração dentro dele. Né? É verdade. Para ajudar, para fazer o que precisar. Né? E os pontos hoje que a gente vai ler é sobre perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com adversários, com os adversários, e o sacrifício mais agradável a Deus. Né? E aqui, no perdoai para que Deus vos perdoe, é uma leitura interessante. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados, mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará. E a gente ontem estava refletindo sobre isso e dizia assim, poxa vida, como é que esse Deus não vai perdoar, né? Ele é todo perdão. E a gente fazendo uma reflexão, a gente foi entender que era esse Deus dentro de nós, em que se a gente não perdoar o outro, é que a gente não vai perdoar a si mesmo, porque o que incomoda no outro
é um reflexo, muitas vezes, do que a gente tem dentro da gente. Então, esse sentido do Deus, e até no Pai Nosso, tem essa questão, né? Verdade. Perdoar para que, né, seja perdoado, né? E então é esse o entendimento que a gente tem, é esse Deus dentro de nós, que é todo amor, e se ele diz, olha, eu não estou perdoando o meu próximo, não, então ele diz, olha, então você não está se perdoando, porque você também cometeu em diversos momentos na tua escala evolutiva esses tipos de erro. Que Deus é esse que a gente, né, imagina, muitas pessoas imaginam que fica lá naquele lugar de poder e de julgamento e decide se vai te perdoar ou não. Na verdade, de novo, esse poder de perdoar ou não está dentro de nós, que se, para mim, no meu ponto de vista, ele se traduz em consciência. É a nossa consciência. É a nossa consciência que vai nos liberar ou não, não é? De um julgamento, de qualquer coisa que faça a gente se posicionar como sendo vítimas, de ter sido o ofendido. É a nossa consciência que vai nos ajudar a entender que ao perdoar alguém, eu estou perdoando a mim, como você diz, porque se esse algo aconteceu, eu tenho participação nisso. E aí a gente entende, desculpa, mas aí a gente entende a ideia que o Ho'oponopono traz, não é? Que é para se perdoar, não perdoar o outro, né? A gente perdoa tudo que está dentro de nós, que vai refletir no outro. Maravilha, posso agora falar alguma coisa? Pode, está permitido. Tá bom. A segunda parte está dizendo aqui, ó. Se o vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhaste o vosso irmão. Então, assim, essa é uma parte importante da gente ir resolver a coisa com o outro, né? Muitas vezes a gente tem uma situação de discórdia e a gente fala com todo mundo, a gente fala para todo mundo, a gente já colocou nosso julgamento em cima daquela situação, daquele irmão, para todo mundo antes de chegar a ele e dizer para ele, olha só, naquela situação que você falou tal coisa, ou que você fez tal coisa, o que eu entendi foi isso. Nós podemos esclarecer, você pode me esclarecer o que você realmente quis dizer e vamos conversar sobre isso para que isso não seja uma situação que ela vá se perpetuar sem nenhuma razão de ser. É muito importante a gente voltar ali ao fato causal da nossa desconforto e conversar com o outro, muito importante. Isso num casal é muito importante, isso numa relação de família é muito importante, não deixar que aquela situação com o irmão, com o primo, com o parente mais difícil, que chegue lá e se esclareça amorosamente, sempre se utilizando de palavras compreensivas, amorosas, num tom de voz adequado, numa energia adequada naquele encontro, né? Você não vai encontrar alguém já julgando ele errado e vai dizer, não, eu vou tirar satisfações. Não, você vai acertar arestas para você poder compreender. Então essa é a primeira colocação, né? E tem essa parte aqui que é muito interessante também, né? É uma parte dizendo que Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Porque existia uma tradição no ensinamento judaico que era o perdão 7 vezes, né? Ele é um número meio cabalístico, né? O 7 se repete muitas vezes, e dizia, então, até 7 vezes. E aí Jesus disse, não, você vai perdoar todas as vezes. Todas as vezes. Por quê? Porque o processo de evolução está no outro, o outro ainda está errando,
E se você admite em você o perdão sem limites, você já atingiu um determinado nível de compreensão que você perdoa por entender que o outro ainda está naquele processo. Mas eu estava lendo ontem uma coisa de Emmanuel que era muito interessante, que esse perdão ele tem que ser ativo, no sentido de você perdoar, não é somente perdoar e sair da cena, digamos, né? Eu te perdoo e não faço mais nada ativamente. Ainda mais em relações recorrentes, relações de casais, relações de família. Se você apenas perdoa e não faz mais nada, você deixou de ter uma oportunidade de voltar àquela pessoa e ativamente trabalhar para que aquela situação que gerou uma necessidade de perdão, ela não se repita. Sim. Então, né, um caso simples lá, o irmão levou a camisa, pegou essa camisa sem você saber e você ficou chateado, e aí você diz, olha, eu te perdoo por pegar minha camisa, né, e tal, e aí nunca mais falaram sobre esse assunto. E aí se você disser, olha só, eu vejo que você de vez em quando gosta de umas camisas minhas, né, eu entendo isso, mas vamos criar algumas regras aqui, se eu acabei de... Aí, né, a ideia é você diz, olha, se eu comprei pela primeira vez, não usa, se você usar, vamos lavar. Então, você cria ativamente uma solução, um entendimento para que aquele irmão, e eu de novo digo, aqueles que repetidamente estão na nossa vida, né, para que aquela situação ela não aconteça mais e o outro saiba, e entre vocês dois, qual é a melhor maneira de encarar aquela situação. E você não desenvolva dentro de você uma irritação, uma intolerância, que você não desenvolva em você algo que te tire do seu equilíbrio. Não é? Fica muito mais fácil quando você conscientemente usa habilidades para ter esse esclarecimento, pôr a mão na massa para esclarecer a situação e virar a página, literalmente. Não ficar pendurado, né? Muitas vezes a gente fica pendurado. Não, já perdoei, tá tudo bem. Mas não tá, porque você já está esperando que uma próxima vez aconteça e aí você vai crescendo, né? Essa situação vai te trazendo um desconforto ainda maior. É verdade. E aproveitando aqui, falar sobre essa questão do esquecimento. E a gente coloca, não é o esquecer aquilo, né? Porque aquilo ali foi uma situação que te gerou um conhecimento da situação, né? O seu irmão pega a sua roupa sem avisar, o parente pede o dinheiro sem pagar, o desequilibrado da esquina, ele tenta te agredir. Então você precisa se lembrar dessas situações para que você se proteja também. Então o esquecimento não é esquecer totalmente, é você não fazer, como você disse, que essa situação te gere um rancor, mas você sabe que aquela situação existe e você vai, como eu disse, ativamente trabalhar naquela situação para que aquilo não seja de novo, ou você caia na mesma situação se você totalmente esqueceu. Então, de novo, aquele parente que pediu dinheiro emprestado e você emprestou, se você sempre esquecer disso, ele vai dizer, opa, e olha o opa aí, opa, eu empresto dinheiro e ele me empresta dinheiro, ele esquece, eu vou pegar sempre. Não, a ideia não é essa. A ideia no meu ponto de vista, não é esquecer, e sim ressignificar, não é? Eu acho que situações, a gente nunca vai esquecer. No nosso subconsciente, tudo está muito bem registrado. O que acontece é como que a gente olha para aquela situação, como que a gente ressignifica ela, e como que a gente aplica na nossa vida. Que lição foi essa que a gente aprendeu? Então, ontem a gente estava falando um pouco, trazendo ideias, né? Assim, exemplos, né? E aí me veio um exemplo de parceiros de negócio em que sorrateiramente passou um documento para o outro assinar e esse, né, eu, por exemplo, que assinei sem perceber os detalhes, me senti
traído, me sentir não podendo ter confiança nesse meu parceiro de negócios. O que eu vou fazer com isso? Eu vou simplesmente, deixa pra lá, ou eu vou ficar com um ódio mortal, porque como que nunca mais vou poder confiar? Vou poder conversar com essa pessoa e dizer, olha só, eu sinto muito, né? Assim, algo como se você estivesse entendendo que para aquela pessoa, aquele teu parceiro, tomar uma atitude daquelas, é porque alguma coisa em você participou em tudo isso. Alguma coisa em você. Você também nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Eu assinei aquele documento sem olhar, sem ler, assim, o que nos cabe, né, entender? Qual foi a lição que eu aprendi daquela situação? Então vamos ressignificar para que numa próxima situação da vida eu possa, deixa eu prestar atenção aqui. Conheço essa situação, tenho todas as habilidades de agir de uma forma diferente, saindo desse lugar da vítima, do pobre coitado que é sempre punhalado pelas costas. E tem uma outra coisa muito, muito bom que você falou. Muito obrigada. E tem uma outra coisa que se colocou, toda a situação que a gente vive em que a gente recebeu algum tipo de injustiça, na verdade a injustiça há, mas o injustiçado não há. Então a gente tem que entender que se a gente está passando por uma coisa, lá atrás a gente fez uma coisa com semelhança e que agora a vida está, para nos ensinar, nos cobrando isso novamente. Então, tem uma passagem do Chico Xavier, né, que é o nosso grande ídolo, né, no bom sentido, sem idolatria, mas por admirar os passos, e ele conta que um amigo entraram no escritório dele e levaram todos os computadores dele, né, e levaram tudo e roubaram. E ele estava muito desolado, e o Chico chegou para: estou notando você muito desolado hoje, o que houve? Aí ele contou: Chico, entraram no meu escritório e levaram todos os meus computadores. E aí o Chico entrou numa reflexão típica de quem conhece e tem a capacidade de entender toda a história né, de uma pessoa nas suas experiências passadas, e disse: filho, como é bom devolver as coisas, né? Então ele dizendo que aquilo ali tinha sido um processo tal em que ele criou para ele uma responsabilidade no passado, né? E então a gente tem que entender que as coisas que a gente passa, nós não somos... a injustiça existe, porque um assalto é uma injustiça, mas o injustiçado não existe. E em uma outra passagem do Evangelho também fala o seguinte: quando a gente se previne de atos errados, a gente tem a consciência de buscar o acerto, não há a necessidade desse acerto, porque você está ali acertando, né? Você está buscando acertar. E como diz também, o amor, ele apaga uma multidão de pecados. Se você se coloca em posição de amar, você ama o seu inimigo, ama aquele que se desafia a você, você tem o amor em toda situação, você começa a ser liberado dessas experiências de dor para o seu aprendizado, né? Então a gente saiba que se a gente está passando por alguma coisa, é um momento de ajuste, e é um momento de novo, desse perdão, para que não gere em nós esse ódio. Ele diz aqui, há porém duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário.
ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda forma de perdoar é a que o ofendido, ou aquele que julga ser ofendido, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação. Isso é muito bom que você falou. Né? Eu sei. Então, você vai falar? Não, pode falar, meu. Tá bom. Então são essas duas maneiras, né? Você perdoa alguém, e a gente sabe que às vezes, né, no nosso processo de evolução, a gente está perdoando, mas está perdoando, eu vou perdoar porque eu sou superior, isso é um infeliz. Então, você traz todo aquele desequilíbrio, vamos dizer assim, no perdão. Você não perdoou entendendo que eu não quero gerar em mim qualquer tipo de ódio, eu não quero que os meus sentimentos eles sejam maculados por um sentimento menos superior, e compreendo que o outro ele está num processo evolutivo assim como eu. Hoje, se eu já não erro naquilo, é porque antes eu errei. E eu, além disso, eu ainda tenho elementos em que eu ainda vou errar. Então, eu preciso desse ambiente de perdão pleno para que eu também me sinta não culpado quando eu cometer o erro. Quer dizer assim, poxa, eu estou tentando melhorar, mas eu ainda erro, né? Agora, se a gente dá o perdão com toda essa condição, humilhando, né? Mostrando para as pessoas, dizer, não, eu perdoo, porque, enfim, sem esse se doar em pleno perdão, não serve, não adianta, né? Não vai te trazer nenhuma contribuição. Não vai te trazer nenhuma. Aí tem um outro item, né? Tem a reconciliação com os adversários. A gente está com 25 minutos, mas a gente vai falar sobre isso. Olha aqui. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o adversário enquanto estáis a caminho com ele. Então, olha só, gente, entendo que quando a gente está encarnadinho aqui, lindo nesse uniforme, e a gente sabe quem é que dá aquele desafio para a gente sabe quem é. É o parente difícil, é aquela pessoa do trabalho, a gente identifica. Então, se a gente está identificando, vamos lá trabalhar com aquele. Porque se a gente perder essa oportunidade e ele se for deste para o outro mundo, há uma grande chance que do outro lado, se ele ainda estiver em desequilíbrio, ele se utilize desse processo para estar próximo a você, para te desequilibrar. Então, uma grande dica é, você sabe o nome e o telefone de quem está te dando o desafio, vai lá e apazigua com ele, mas apazigua de uma maneira realmente profunda. Vamos sentar para conversar? Poxa, a gente sabe que a gente tem tido uma relação difícil esses anos todos. A gente pode trabalhar tudo o que o que é esse desacerto para ele se ressignificar e a gente fazer um acerto. Quantas vezes existem histórias de que alguém que se ressignificou esse ódio, esse desamor, esse desequilíbrio e transformou num grande amor. Existe uma história maravilhosa de um judeu, dono de uma fábrica, em que ele contratou uma pessoa que tinha uma tatuagem de cruz suástica. Era um notório antissemita e que ele deu o trabalho para ele nessa fábrica. E os amigos todos desse dono de fábrica falou, você não pode fazer isso, como é que você vai fazer? O rapaz tem uma tatuagem. Ele falou, ele não teve a oportunidade de conhecer o amor. E ele insistiu nessa doação de amor, e aquele jovem chegou um momento que ele disse, olha, eu não tenho como ir contra esse amor que você está dando. E se tornou um dos ativistas
mais empenhados nessa questão da discriminação aos judeus. É uma história verdadeira, verídica, que eu não lembro quem contou, o nome de quem é, mas a essência da história é essa. Esse amor, ele pode fazer uma multidão de acessos, né? A gente conhece tantas vezes aí a mãezinha do traficante, do assaltante, da pessoa, e ele pergunta à mãe: como é que é o meu filho? Meu filho é maravilhoso, meu filho é muito bom, né? Ela tem aquele sentido de colocar o amor em tudo e percebe no outro o amor, e aquele filho pode verdadeiramente ser um filho muito amoroso. Então, né? Vamos fazer isso. Você tem alguma coisa antes da gente... Não, só complementando, não complementando, mas trazendo uma parte do Evangelho que justamente fala sobre isso. Quando Jesus recomenda que nós nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias do curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. E não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. E é isso, então é a nossa responsabilidade de saber que tudo o que acontece aqui na nossa existência é nada mais do que uma oportunidade. É verdade. Para a gente mudar o nosso ponto de vista, a gente olhar com misericórdia para todas as situações que nos acontecem. É fácil falar? Claro que é. Mas é um passo de cada vez, é um dia de cada vez, é uma consciência que a gente vai desenvolvendo a cada momento, para que quando chega um desafio, a gente possa... dá uma paradinha. Observa, para e faz ação. E pensa, né? O que em mim está acontecendo, que eu estou atraindo, que eu estou tendo que vivenciar essa situação específica e como é que eu vou lidar com ela. Isso mesmo. E lembrando a todos que toda segunda-feira, às 8 da noite, hora de Los Angeles, nós temos um encontro presencial no templo, no Tupã, né? E uma hora... Em Los Angeles, em Torrance. Em Torrance, 30 minutos de uma palestra sobre o Evangelho, 15 minutos sobre uma palestra sobre o Livro dos Espíritos e 15 minutos de um passe maravilhoso para que a gente comece a segunda-feira maravilhosa. Então, todos que estão em Los Angeles estejam presentes presencialmente, todos que estejam pelo mundo afora, nós fazemos a transmissão pelo Instagram, não no nosso, mas do Templo Bandista, Portal de Aruanda. Isso, tá bom? Então peguem a sua água. E a gente agradece aqui a oportunidade de estarmos aqui juntos mais um dia, trazendo as palavras de Jesus e traduzindo para a nossa realidade, para a nossa habilidade de compreensão e aplicação desses ensinamentos na nossa vida. A gratidão a Jesus, a gratidão a todos os mestres que estão sempre nos guiando, que estão sempre nos orientando e que abençoaram essa água. E pedimos a bênção e uma semana maravilhosa a todos. Que assim seja. Uma boa semana. Feliz Dia dos Pais para os pais na América e feliz Dia dos Pais para os pais no mundo inteiro. Namastê.